Lembra que eu falei para vocês sobre mobilização? Tinha comentado em relação à diferença da mobilização e manipulação. Falei da importância da avaliação física, que eu vou colocar a mão no paciente, vou fazer as mobilizações. E eu comentei também que, às vezes, os primeiros graus de mobilização do Maitland, eles são muito seguros. E, inclusive, assim, até em relação à segurança, ele é muito tranquilo. E outra coisa que eu gostaria de falar agora para vocês também, que em relação à terapia manual, se fosse para dar uma dica para você, alguém me perguntasse qual que é o primeiro curso que eu faço em relação à terapia manual para melhorar sempre a minha pegada, ou então se eu quiser melhorar um pouco essa melhor leitura com as mãos do paciente, né, da palpação, eu aconselharia você fazer justamente Maitland. Sabe por quê? Porque o Maitland ele te dá uma base muito robusta em relação à parte de mobilização, de palpação do paciente. Eu vou mostrar para vocês isso agora. Em relação ao Maitland, o Maitland é dividido em 4 graus de mobilização. E esses 4 graus de mobilização, presta muita atenção no que eu vou falar de novo agora. Eles são muito importantes porque é dessa maneira que eu vou avaliar o paciente e é dessa maneira que eu vou tratar o paciente. Lembra que eu falei para você também que durante a avaliação eu só consigo saber, ou melhor, o tratamento do paciente depois de avaliar? Porque o mesmo movimento que eu utilizo para avaliar é exatamente o mesmo movimento que eu utilizo para poder tratar o paciente. Então, só quando eu consigo encontrar o achado comparado durante a avaliação, com aquele movimento bem específico, é aquele movimento que eu encontrei o achado comparado que eu vou utilizar para poder fazer o tratamento do paciente. E todos os movimentos que eu vou utilizar, que são os movimentos fisiológicos e acessórios, que eu já expliquei para vocês nas aulas passadas, se você não lembra, volta à aula, olha com ela, pausa, faça sua anotação, que é muito importante você entender isso. E aí a gente vai usar então aqueles movimentos fisiológicos e acessórios, utilizando esses 4 graus de movimento. E quais são eles? O grau 1, 2, 3 e o 4. Para poder ficar didaticamente mais explicado, didaticamente por quê? Porque na prática você não precisa decorar nada disso que eu vou falar agora. O que você precisa saber é o seguinte, o movimento é dividido em 4 partes. E essas 4 partes são basicamente 4 intensidades de movimento. O grau 1 e o 2, eles são utilizados didaticamente para tratamento de dor e espasmo. E o grau 3 e 4 é utilizado mais para ganho de ADM. Didaticamente por quê? Porque, na verdade, quem vai me falar qual que é o grau de movimento que eu vou utilizar vai ser o paciente. Porque grava isso na sua mente. O Maitland é uma técnica, é um método, é um conceito que eu trabalho sempre sem dor. Eu vou provocar a dor no paciente para poder descobrir qual que é o movimento que eu vou trabalhar com ele. Mas durante o tratamento, o paciente não pode sentir dor. Talvez um leve desconforto, mas dor ele não vai sentir, ele não pode sentir. Porque senão eu estarei sendo muito agressivo com esse paciente. Então presta bem atenção. O grau 1 é uma pequena amplitude de movimento, muito próximo à posição inicial. Eu vou fazer aqui na minha mão e vocês vão conseguir observar que vocês não vão conseguir observar, porque é tão sutil que é. Então, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, ó, colocar o dedo em cima e eu só palpar a pele. Eu vou convidar você agora. Faz no seu antebraço, coloca o dedo no seu antebraço, você vai perceber, você vai sentir, mas bem sutil, você vai sentir a sua pele e depois, conforme você vai aprofundando um pouquinho, você vai sentir todo o tecido mole, a parte do tecido adiposo, o músculo. Mas o grau 1, ele é tão sutil que você vai causar uma leve deformação só na sua pele. Quando eu fiz o curso pela primeira vez, o monitor que estava lá, o senior, que era o belga que eu falei para vocês, ele deu um exemplo que até hoje eu uso porque não tem exemplo melhor. Ele fala o seguinte, que o grau 1, a quantidade de força que eu coloco é a mesma coisa que se você imaginar que tem uma mosca pousando sobre uma mesa, você vai colocar o dedo em cima dessa mosca e apertar com o seu dedo. A força que você aperta a mosca com o seu dedo nas costas dela, ela é tão sutil que ela vai ser suficiente só para a mosca fazer a flexão do joelho só. De tão sutil que ela é. Então, é essa força que você vai colocar. Sinceramente, você acha que isso vai causar mal para alguém? Mas mesmo assim, dependendo do paciente, isso vai causar alguma irritação nele. Ele vai sentir um pouco mais de dor. Mas eu só vou saber disso fazendo com o paciente. Então, eu vou chegar, palpar em cima do tecido e vou fazer uma mobilização muito sutil. O grau 2
é uma amplitude maior, a grande amplitude, mas é uma grande dentro do raciocínio da terapia manual, porque também, mesmo assim, é uma amplitude bem pequena, tá? É uma grande amplitude, que na verdade é maior que o grau 1, mas mesmo assim, comparado a outros movimentos, é uma amplitude pequena, mas dentro desse conceito é uma amplitude grande, porque a gente tem que pensar em movimentos mais micro, tudo bem? Então, grau 1, movimento só na pele, o grau 2, o movimento que eu faço, ele é suficiente como se eu fosse chegar na resistência. Essa primeira resistência, conforme eu começo a pressionar meu dedo, é o quê? É o tecido mole, é o tecido adiposo, é o tecido muscular. Então, é como se eu tocasse no tecido muscular e voltasse meu dedo, quase como se tirasse o meu dedo da pele. E essa oscilação que eu fico fazendo nesse sentido. Então, isso também colabora bastante para trabalhar com o tecido mole, fora da resistência do tecido, e ela é uma maneira mais sutil. Agora, o grau 3 e o 4 são movimentos um pouco mais fortes. Tá? Então, o grau 3, ele traz grande amplitude de movimento, executado dentro da resistência. O que isso quer dizer? Você vai trabalhar com a mão bem em cima, você vai aprofundar a sua pegada até chegar no tecido muscular, e aí você vai aprofundar um pouco mais o teu dedo. Então, esse é o grau 3. E o grau 4, eu vou chegar até o final do movimento, é como se a articulação não fosse fazer mais movimento, e aí eu vou simplesmente colocar um pouquinho mais de pressão e liberar, colocar um pouquinho mais de pressão e liberar. Se você conseguir imaginar, é a mesma coisa que eu colocar a articulação no final do movimento e fizesse um alongamento só na cápsula dessa articulação. Tá? Então eu vou começar como se fosse alongando a cápsula. Então o grau 4 é o grau com maior força que eu coloco no paciente. Eu vou respeitar sempre esses graus durante o tratamento, sempre no sentido que o paciente não sentir dor. Não sentir aquela dor reproduzida, tudo bem? Que é o que a gente vai ver primeiro na avaliação. Dentro desses graus, então de novo, aqui é só um esqueminha para vocês entenderem. Então imagina aqui, ó, comigo. Eu tenho aqui a pele, eu tenho aqui, nessa segunda barra aqui, é como se fosse a resistência dos tecidos. Tá? Então, como se fosse tecido adiposo, tecido muscular. E esse R2 aqui embaixo é como se fosse o limite do movimento articular. Então, como se fosse, por exemplo, o tecido ósseo. Então, o grau 1 ó, é como se fosse assim, ó, toquei na pele. Aí eu vou aprofundar um pouquinho e solto, um pouquinho e solto, um pouquinho e solto. Sem eu chegar na resistência. Tá? Então, só que ó, bem superficial. Quando eu chego, faço o grau 2 de Maitland, é eu fazer o quê? Eu toquei na pele, aí eu vou fazer um movimento chegando até essa resistência e voltando. Até essa resistência e voltando. Até essa resistência e voltando. No grau 3 é o seguinte, ó, toquei na pele, vou aprofundar até o final do grau 2. O grau 3 é do grau 2 para frente. Então eu cheguei nessa primeira resistência e vou aprofundar até tocar praticamente aqui no limite do movimento da articulação e volto ao movimento mais amplo. E o grau 4 é como se eu tocasse no final da resistência e só aliviasse um pouco a pressão e faço mais movimento. Aliviasse um pouco a posição e fizesse mais movimento. Se você olhar isso aqui depois, na hora que eu estiver fazendo e você estiver fazendo no paciente, você vai perceber que, na verdade, você vai colocar força no final da articulação e a única coisa que você vai fazer é aumentar a sua pressão e diminuir a pressão, mas praticamente não vai ter movimento articular. E aqui, essa setinha em vermelho que está aqui, ó, nessa região, é como se fosse o thrust. Sabe o thrust da quiropraxia, da osteopatia, o ajuste? Então, para eu chegar, eu tenho que tirar toda essa resistência tecidual, faço o tissue-pull ou tirar o slack do tecido, depende da metodologia que a pessoa fala. Cheguei aqui e aqui eu faço um movimento de grande energia e baixa amplitude, que é o ajuste, a manipulação. Tchuc, e solto. Mas essa parte, ela não é foco desse tema, não é foco desse módulo, tudo bem? Só para vocês entenderem o quanto que o Maitland é importante até para fazer ajuste, que eu começo a pegar, a requintar melhor meu toque, a melhorar um pouco a sensibilidade da palpação, para poder fazer um ajuste melhor depois. E o legal é que eu consigo, com essas mobilizações, ter um efeito tão bom quanto um ajuste bem feito também. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem medo de fazer um ajuste cervical ou um ajuste em alguma outra região, até por risco. Aí eu consigo trabalhar com um grau 1 ou 2, como a gente viu aqui agora,
que vai causar um efeito maravilhoso no paciente também, com uma melhora assim, de 70% pelo menos da disfunção que ele tem naquele momento. Seja lá dor, formigamento ou fraqueza, relacionado à avaliação que eu fiz. Então, para poder entender melhor como funcionam os graus de movimento do Maitland, vou usar aqui o Luan para poder trabalhar na cervical dele. Então, vocês vão acompanhar detalhadamente cada grau de movimento. Então, o grau 1, 2, 3 e o 4, quando eu trabalho com as mobilizações dos movimentos acessórios. Então, por exemplo, vou me posicionar. Um segredo que tem aqui do Maitland, toda vez que eu faço um movimento com ele, eu trabalho de uma maneira que eu vou sempre trabalhar com o meu tronco. Então, eu posiciono meu dedo bem em cima da pele. E aí, nesse posicionamento, vou trabalhar o quê? Ó? Os dedos juntos, tá? Então, vou trabalhar sempre aqui, ó, como se fosse unha com unha. Trabalho com os dedos bem juntinhos, apoio em cima da cervical do paciente. Ó. Então, cheguei aqui, venho no processo espinhoso ou no transverso, tudo vai depender da avaliação que a gente vai ver daqui mais para frente na aula mais avançada. Coloquei em cima, venho aqui, ó, e vou trabalhar de que jeito? Vou sempre oscilar. Então, grau 1 é um movimento tão simples, tão pequenininho, que praticamente você não consegue nem enxergar. E talvez ele nem sentir muito. O grau 2, eu vou começar a trabalhar até sentir uma leve resistência, lembra? Que é R1. Então, a primeira resistência que tem é eu tocando na pele até a primeira resistência. E faço a oscilação. O grau 3, eu vou até o final do grau 2. E aí, desse final, eu vou chegar até o final da palpação, no caso da cervical, aqui na vértebra dele. E vou oscilar. Então ó, só para repetir, grau 1 bem superficial. O grau 2, eu aprofundo um pouquinho e volto. Grau 3, eu vou até no final do grau 2 para frente, até chegar lá na vértebra, no caso aqui da cervical. E o grau 4, eu já cheguei lá no limite, lá onde eu vou começar a trabalhar como se eu fosse fazer um alongamento da cápsula e ligamento. Então eu chego, ó, é quase um movimento imperceptível, mas eu coloco mais força para poder mobilizar mais a vértebra. Então, dessa maneira, a gente fecha o ciclo do entendimento em relação aos graus de movimento do Maitland, do grau 1 até o grau 4.